A DMC e a D4Web são empresas de engenharia de manutenção preditiva cujo lema é "Entendemos as suas máquinas". Fundada em 2006, é acreditada de acordo com o ISO 9001 e pelo Vibration Institute para a realização de ações de formação de vibrações. As tecnologias que são a base das nossas competências são divididas em duas classes, preditivas e corretivas. As tecnologias preditivas são vibrações, emissão acústica, termografia, ultrassons, análise de motores elétricos e medição de tensão em veios. As tecnologias corretivas são inspeção mecânica e alinhamento de veios, verificação de cadeias de monitorização de vibrações, proteção de regulamentos e equilibragem do local. Disponibilizamos software, hardware, formação, implementação de sistemas de manutenção preditiva, medições e respectivos relatórios e apoio técnico. Fornecemos os nossos serviços das formas apresentadas: diagnóstico de avarias, em que nos deslocamos a uma instalação para emitir um parecer sobre o que está a causar um comportamento anormal, contatos de manutenção preditiva, onde deslocamos periodicamente às instalações do cliente para implementar diversas tecnologias de controle de condição, verificação de condição de funcionamento antes e depois de uma revisão ou quando a máquina é nova. O centro de diagnóstico remoto, onde interpretamos dados de sistemas de monitorização permanente, arranques e paragens de turbomáquinas com técnicas específicas para este tipo de equipamentos. Este é o nosso programa de formação em 2026, em que existem a ação de formações sobre ultrassons, termografia, vibrações e análise de motores elétricos. Estes são os webinars que vamos realizar em 2026. Salientamos o seminário do Vibration Institute, que também vai ser presencial no dia 5 de maio. E estes são os equipamentos que nós fornecemos: portáteis, medidores, analisadores de vibrações e coletores de dados, câmaras de termografia, equipamentos de ultrassons, alinhamento de laser e análise de motores elétricos. Os sistemas permanentes, temos sistemas wireless, sistemas multiplexados, sistemas de proteções de vibrações excessivas de acordo com a API 670 para turbomáquinas, sensores de vibrações, análise de motores elétricos e proteção de rolamentos. Estes são alguns dos nossos clientes que se situam em Portugal e em Espanha, e isto é onde nos localizamos, em Lisboa e em Madrid. Obrigado, espero que tenham achado esta apresentação interessante. Porquê a monitorização do processo de lubrificação? Aqui não vamos falar de falta de lubrificação, porque os problemas decorrentes são por demais evidentes. Aqui vamos falar do problema de excesso de lubrificação, quais são as suas consequências. A primeira, o sobreaquecimento. O rolamento passa a agitar o lubrificante em excesso. Isto aumenta o atrito interno e a temperatura. A temperatura alta degrada o lubrificante e reduz drasticamente a sua vida útil. Aumento do atrito e do consumo de energia. O lubrificante cria resistência à rotação. Motores precisam de mais potência, maior consumo de energia. Degradação prematura do lubrificante. O calor acelera a oxidação do lubrificante. O lubrificante perde viscosidade e propriedades de proteção. Falha prematura do rolamento. Pode causar desgaste acelerado, micropitting e até travagem. Em casos extremos, leva à ruptura do rolamento. Aumento da pressão interna do lubrificante. O excesso de lubrificante pode gerar pressão dentro da escumaceira. Isto pode danificar vedações, causando fugas. Contaminação do ambiente. A fuga de lubrificante atrai poeiras e partículas. Contaminantes entram no sistema e pioram ainda mais o desgaste. Uma regra prática importante é que os rolamentos lubrificados, normalmente apenas 30 a 50% do volume livre deve ser preenchido.
a altas velocidades de rotação ainda exige menos lubrificante. E como é que se sabe da quantidade exata? Existe um mito que os técnicos de lubrificação, depois de terem uma bomba de lubrificante na mão, sabem fazer a lubrificação e dominam a tecnologia. É falso. A quantidade exata de lubrificante a pôr numa espumaceira tem que ser determinada. Nós, neste seminário, vamos apresentar duas tecnologias, dois equipamentos, para determinar a quantidade de lubrificante a colocar numa espumaceira. Uma com o ADAS A4910 Lubri, baseada na medição de vibrações, e outra com o medidor de ultrassons Sonotec Sonofone, baseada na medição de ultrassons. Como se aplica o ADAS A4910 Lubri para determinar experimentalmente a quantidade adequada de lubrificante? A seguir vamos ver um vídeo a ilustrar este facto. A Dash apresenta um instrumento para controle do processo de lubrificação, o A4910 Lubri. Todos sabem que a lubrificação dos rolamentos é essencial para manter a máquina funcionando e prolongar a vida útil do rolamento. Você tem certeza que seus rolamentos estão lubrificados no nível ideal? Se quer cuidar da sua máquina, precisa garantir que os rolamentos não estejam sub- ou super lubrificados. Verifique estes dois pontos principais com nossa ferramenta simples de monitoramento, o A4910 Lubri. Conecte a pistola de graxa ao ponto de lubrificação e coloque o sensor de aceleração na carcaça do rolamento. Verifique o valor da aceleração enquanto lubrifica. O valor de vibração começará a diminuir quando a graxa alcançar o rolamento. Quando o valor de aceleração parar de diminuir, seu rolamento está devidamente lubrificado. Para mais informações, visite www.adash.com. Agora vamos ver como determinar experimentalmente com o Sonofone a quantidade adequada de lubrificante a aplicar numa chumaceira.
Agora vamos ver uma apresentação do Adash A4900 Vibrio-M. Adash apresenta medidor, coletor e analisador de vibração, tudo em um. Vibrio-M com software de aquisição de dados, DDS. Suas máquinas continuam falhando? Estão causando paradas inesperadas? Você perde dinheiro quando não produz? Vamos mudar isso com um analisador de vibração portátil, o Vibrio-M. Ele permite verificar a condição das máquinas para identificar problemas e programar manutenções, evitando quebras. O Vibrio-M mede valores gerais, velocidade e aceleração utilizando a avaliação ISO 6816. Também mede espectro FFT e sinal de aceleração demodulado para detectar falhas em rolamentos. Há bandas de frequência predefinidas para análise de rolamentos e caixas de engrenagem. Você pode medir deslocamento. Possui sistema especialista para detecção de falhas. A unidade detecta desbalanceamento, folgas, desalinhamento ou falhas de rolamento. Vibrio-M é o coletor de dados. Você pode salvar os dados medidos na memória do Vibrio-M e depois avaliar esses dados no software DDS. A tabela de medições é definida no software DDS. Isso é chamado de rota. A rota é a lista de máquinas e pontos onde as medições serão realizadas. Então você simplesmente vai com o Vibrio-M até o local e coleta os dados dos pontos de medição apropriados. O nome da máquina e do ponto são exibidos na tela. E as medições pré-definidas são processadas e salvas no ponto B1, rolamento 1. Depois, você pode passar para a próxima máquina e ponto. Você pode medir a temperatura com o sensor sem contato. Há um estroboscópio LED que permite congelar o movimento da parte rotativa para determinar a velocidade. Para mais informações, visite www.adash.com. Agora vamos apresentar o analisador de ultrassons Sonofone da Sonotec. O objetivo da gestão moderna de manutenção é otimizar processos, minimizar custos de energia e detectar problemas precocemente. Foi exatamente para esse propósito que a Sonotec desenvolveu o dispositivo digital de ultrassom, o Sonofone. O ultrassom é gerado durante diversos processos industriais, como em casos de vazamentos de ar comprimido. Esses sinais ultrassônicos não são perceptíveis aos humanos, mas podem ser visualizados e ouvidos graças ao sonofone. Ruídos de fundo em plantas industriais barulhentas podem ser suprimidos, e até os menores vazamentos detectados, mesmo a grandes distâncias. Com sua ampla gama de acessórios, o sonofone pode resolver diversos problemas de manutenção. Basta conectar o sensor, colocar os fones, ligar o aparelho e começar os testes. Este potente dispositivo é usado com um sensor de som para detectar vazamentos em sistemas de ar comprimido, gás em vácuo e para testes de estanqueidade. Também pode ser usado para testar sistemas elétricos.
Com um sensor combinado de som estrutural e temperatura, o estado de máquinas e sistemas, como rolamentos, mancais de esferas ou purgadores de vapor, também pode ser determinado. Apps especialmente projetados para estas aplicações auxiliam o engenheiro de serviço em todo o processo, do planejamento aos testes até a avaliação final. Mesmo funcionários novos dominam rapidamente o manuseio extremamente confortável e podem realizar testes sozinhos após um breve treinamento. Uma rápida olhada na tela Touch mostra claramente o poder da tecnologia Sonophone. O espectrograma exibe tudo o que ocorre na faixa de frequência entre 20 e 100 kHz. Isso é essencial para novas aplicações, como a avaliação automática de perdas em vazamentos, uma verdadeira inovação made in Germany. Fotos, comentários e menus de voz são adicionados para cada ponto de teste, e um relatório é facilmente gerado ao final como PDF, CSV ou ZIP. Alternativamente, os dados podem ser avaliados no computador usando o software para PC. Isso economiza tempo e garante que relatórios possam ser comparados. Engenheiros de serviço de hoje precisam da tecnologia de teste do amanhã. Sonophone, o dispositivo de teste ultrassônico para a manutenção do futuro. Neste slide, vemos para que servem os dois equipamentos, campos de aplicação comuns e campos de aplicação distintos. Ambos os equipamentos servem para fazer o controle do processo de lubrificação e para determinar se um rolamento está em bom ou mau estado. No entanto, para determinar vibrações mecânicas geradas por desequilíbrios, desalinhamentos, desapertos, folgas, etc., o ADAS faz isto muito bem, que é uma coisa que o equipamento de ultrassons não faz. Em compensação, o Sonophone, para além da aplicação de controle de processo de lubrificação e condição de rolamentos, permite localizar fugas de ar, determinar se um purgador de vapor está a funcionar ou não, permite determinar se existem descargas parciais em subestações ou em quadros elétricos. Portanto, aqui vê-se as outras aplicações destes equipamentos, suas virtudes e limitações. Esperamos que este vídeo sobre o webinar de monitorização e controle do processo de lubrificação com um equipamento portátil tenha sido interessante. Já sabem como nos podem contactar através dos nossos sites www.dmc.pt e www.d4v.com. Estamos cá para responder às vossas questões.